vou compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela, né? Então, sim, professor. Uhum. Eu tô. Sim. Negociação com juros simples e compostos, né? Então, vamos lá. Uma primeira coisa, quero dar os parabéns para vocês, né? Para a turma toda aí, que a nossa meta era atingir 75% dos alunos com mais de 3.000 pontos na disciplina, né? Então, a gente chegou a 77%. Então, vocês fizeram as atividades e a gente atingiu a meta, né? A gente tem ainda 23% de alunos que não atingiram, né? E é importante perseguir essa linha de fazer as atividades, acumular pontos, para que a gente tenha nessa meta de... Você chegando agora com 3.000 pontos, já sinaliza que você vai estar tranquilo na aprovação da disciplina, né? Você também, se você fez isso, você já acumulou conhecimento da disciplina, porque você fez atividades no AVA, você fez desafio nota máxima, então a gente tá super bem aqui, né? Então a gente atingiu a meta, e aqui a gente tem um outro quadro que a gente está com 20 alunos com mais de 3.000 pontos e só 6 com menos de 3.000. Então, se vocês estiverem aqui nessa linha de menos de 3.000, dá uma força, faz as atividades para não deixar acumular, para quando chegar lá na frente, aprovar tranquilo, ter a facilidade no final, né? A gente está, que eu estava comentando com alguns colegas logo no início, a gente está há mais ou menos umas 3 semanas do final das aulas presenciais, né? No começo de junho começam as provas, né? Então a gente vai ter, ainda não saíram as datas, mas na primeira semana de junho provavelmente vai ser nossa prova B2, né? E depois na outra semana vão ser as disciplinas DI, disciplina interativa, que vocês Prof, fazem, será né? que essas provas vai ser online também de novo? Não saiu nada, mas provavelmente sim, né? Se a gente não voltar, porque Então, tá definido que a gente vai voltar, a última data que a gente tem é dia 18, né? Até não veio nenhuma coisa diferente até agora. Então a gente está com essa data, dia 18 de maio, que a gente retorna para aula presencial, até que tenha um novo direcionamento, né? Agora à tarde eu estava vendo o presidente falar, ele levou empresários para conversar com os ministros do STF, eles querem fazer alguma linha de abertura, né? Então a gente não sabe como vai ser. A última data que a gente tem sinalizada pela direção da faculdade é que dia 18 a gente voltava, mas por enquanto a gente está trabalhando com essa linha, voltar dia 18. Se não voltar, vai ser na mesma linha de fazer online, né? O que vocês nossa, preferem? então a gente ia, tipo, terminar o semestre fazendo online, né? Se for assim, vai terminar o semestre fazendo online, férias online também, né? Nossa, que tenso. Dá medo, né? Se não voltar, vamos no online aí, né? É, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Eu sinto falta de ter vocês no presencial, né? Mas
vamos em frente, vamos fazendo o que dá, né? E eu acho que vocês estão tendo um bom, mesmo no online, vocês estão tendo um bom aproveitamento, né? Foi o que eu comentei a semana passada com as notas, tudo. Vocês tiveram aquele susto lá que vocês achavam que matemática era complicado, mas vocês foram super bem, né? Alguém Uhum, chegou, verdade. alguém chegou a acessar aqueles vídeos do Khan Academy que eu passei? Não, professora, eu não entrei Não, lá. né? Né? Exatamente, professor. Boa noite. Prof. Boa noite. Boa noite. Né? Então, vocês não podem reclamar agora que ele não sabe parênteses, não sabe o que faz antes do que depois, né? Dá uma Não, olhadinha não. dá uma olhadinha naqueles Eu vídeos nem lá vi isso, prof. Não, onde que tá mesmo? No grupo? eu passei no WhatsApp, né? Passou no WhatsApp no grupo. É. No dia, Ah, verdade. foi no final de Vou ver, semana, né, então. professor? Foi no final de semana, como eu tinha Ah, Ah, prometido. prof, final de semana, né? Final de semana, ninguém Tudo pega no bem, celular. mas volta lá, vê outro dia. Nós já estamos na quinta-feira, né? É que Hoje a o, gente vai o ver. problema do grupo do WhatsApp é isso, vocês olham só aquela mensagenzinha. Tem que voltar tudo para ver se tem o que tem de bom lá, né? Mas né, esses vídeos são legais. Esse Khan Academy, ele foi desenvolvido por um indiano e ele parte do princípio que a educação tem que ser gratuita, né? Então ele fez essa plataforma, o Khan é o nome dele, né? E ele fez essa plataforma inteira gratuita, baseado em matemática, né? Mas era tudo em inglês. Foi traduzido tudo para o português. Então ali tem tudo sobre matemática desde do ensino fundamental, né? Então ali eu selecionei e passei para vocês aquela dúvida que vocês reportaram para mim na aula passada sobre o que o que o que você faz primeiro, entre parênteses, ou multiplicação, adição, subtração. Assistam esses vídeos, né? Que eles são bem legais, que vai tirar muita dúvida de vocês e vai facilitar para aquilo que a gente está vendo agora. Que o problema agora que vocês encontram não é da matemática financeira, mas sim vocês têm dúvida lá da matemática básica. E aí esses vídeos vão ajudar bastante vocês, tá? Pega um tempinho e dá uma olhadinha. Vocês vão recordar e aí vocês vão ver que grava direitinho. São vídeos curtinhos e está muito bem explicado, né? Tem exercícios, tudo, então é bem legal. Vocês não vão perder nem 30 horas, né? É Beleza, com brincadeira. certeza. É brincadeira, não. Uma horinha ali vocês revisam tudo. Tá bem sumarizado, tá? Ah, beleza. Tá? Então, mas não deixa de ver, não. Tá no grupo, tem que voltar, né? Tem que ir para trás ali. Bom, vamos lá. Só recordando, né? A nossa disciplina, ela é nível 1, e vocês, além dos 6.000 pontos, né? Dentro dos 6.000 pontos, vocês têm que ter 1.500 pontos em provas, né? Então, vocês já foram muito bem agora, muitos tiraram perto de 1.000 pontos, agora você vai precisar de 500 na outra prova que vale 4.000, né? Então, tá moleza, né? Mas tem que fazer. Tá fácil, né, Keila? Hã? Não, professora, é Jéssica. A Jéssica. É que não. Ai, prof, pelo amor de Deus. É que aí você falou e não apareceu. Sempre quando fala, aparece para mim aqui as iniciais, né? E tá aparecendo a Keila, mas desculpa. Tudo Mas bem, eu então? entendi, tá bom, prof? Tá bom. Então vamos em frente. Bom, aí vocês tinham
vocês tinham esses exercícios para fazerem, né? Vocês fizeram, não fizeram, tiveram dúvida, né? Que a gente viu na aula passada, né? A gente viu sobre taxa nominal e taxa efetiva, né? E aí eram algumas formulazinhas aplicadas. A gente tem a taxa nominal, ela em dias, né? É o juro simples, e a taxa efetiva, ela é em juro composto. Então, tinham esses exercícios para serem feitos, né? Eu nem pedi para vocês calcularem, só pedi para vocês marcarem, né? E aí, muitos de vocês entregaram, mas vamos fazer uma revisão aqui de taxa nominal e taxa efetiva, né? Só vou trazer aqui os slides antes de começar a resolver, vou trazer os slides da semana passada, só para alguns slides, né? Só para a gente recordar, tá? Então, a taxa efetiva, o IEF, que é com juros compostos, né? E a taxa nominal, que é o D, é taxa de juros simples. Então, só para a gente relembrar isso, né? Que mais? Então, a relação que existe entre a taxa efetiva e a nominal é a conversão de regimes. Então, o que a gente vai fazer? Converter a taxa de juros simples, que é a nominal, para a taxa de juro composto, que é a efetiva, e vice-versa. E pode haver também a conversão temporal. O que é? Passando de ano para mês. Então, a gente tem dois tipos de conversão. Conversão de juros simples para juro composto para juros simples, ou também a gente tem uma taxa de juro em ano, quer calcular em mês, tem mês que quer calcular em ano. É isso que aborda a taxa efetiva e a taxa nominal, tá? Aí a gente tinha essas fórmulas, né? Então, primeiro, a conversão da taxa nominal para a taxa efetiva, que é o IEF, né, que a gente quer calcular, é essa fórmula aqui, né? Parênteses D sobre N mais 1 elevado a F menos 1. Né? Isso aqui é da aula passada, né? Estão lembrando, né? E a outra fórmula, que é a conversão da taxa efetiva para a taxa nominal. Essas duas fórmulas, mas a gente adotou usar essa aqui de baixo, que ela é mais fácil, que não tem raiz. Então, colchete, abre parênteses. E lembrar disso, pessoal? Então, Sim. a primeira dada a taxa nominal, lembrando, taxa nominal, ela é a taxa de juros simples, 5%, 5,42 ao mês, calcula a taxa efetiva também ao mês, tá? Então, aplicando a fórmula, quem que é o D, né? O D é a taxa nominal, Nominal. que é o 5,42, que aí é aquilo, a gente não põe o percentagem, a gente divide por 100. Primeira aula lá nossa presencial, que vai ficar 0,0542. O N é mensal, é 30 dias, né? O F é da efetiva, que também é mensal, ó, AM, também é 30, substitui menos 1, substituiu na fórmula e faz primeiro a divisão, depois soma com 1, a divisão dá 0,018, somando com 1, eleva a 30, dá 1,0554 menos 1, dá 0,0554 e é 5,54 ao mês, a resposta C. Lembraram disso? Dúvida? Não, essa foi tranquila, professor. Tranquilo?
Tranquilo, né? É importante fixar bem o conceito, porque é sempre uma sequência, né? A gente está vendo essas conversões. Na aula de hoje, a gente vai usar um pouco isso junto com mais informação, tá? Por isso que a gente está dando uma revisada aqui. Aí depois a gente tem o outro, né? Agora a gente tem a taxa nominal no semestre, da taxa efetiva, e aí de 16,79, né? Então, ele quer calcular a taxa nominal se você tem a taxa efetiva, né? Então, aqui vai ser a outra fórmula, né? A taxa nominal é a taxa do D, né? Que é uma taxa juros simples, né? Então, IEF e tal, e aí o que a gente faz? Quem que é o IEF? É o 16,79, transformado em decimal, é 0,1679 mais 1. O semestre, né, é 180, porque a gente tem sempre que colocar em dias, né? Então é 180 dias. E no final o N também multiplica por 180, porque é semestre, os semestres são 180 dias, né? Aí fazendo os cálculos, 1 sobre 180 dá 0,0056. Fazendo os cálculos, dá o final 0,162 e a taxa é 16,2, que é a opção B, né? Tranquilo aí também, né, pessoal? Tranquilo Sim. também. Tranquilo, né? Quero só ver, hein? Você vai cair na prova, hein? Dando a fórmula é fácil, né? E a fórmula vocês fazem tranquilinho, né? Agora, Sim. o que ele pede? Ele dá a taxa nominal, 24% ao ano. Ele quer que calcula a taxa efetiva no bimestre, né? Então, aqui a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se você tem aqui ao ano, o ano é em dias 360. O bimestre, quantos meses que é o bimestre? 2 meses, 2 meses, quantos dias? 60. 60 dias. 60 dias, né? Então, aí tá aqui, né? Ele pegou o D, que é a taxa 0,24, em ano 360, e você vai fazer a taxa efetiva 60. O mais difícil aqui desse tipo de problema é identificar, né, o que vai na fórmula, substituir na fórmula, faz aquele cálculo matemático, né? E pronto, a gente chegou no IF 0429 ao bimestre, que é 4,29. Dúvida nessa conversão, pessoal? Não. Bom, tranquilo aqui. Tranquilo, né? Então vamos em frente. A gente vai começar na seção 2.4, que é negociação com juros simples e composto, né? Quando vocês ouvem falar negociação, o que vem na cabeça de vocês falando de negociação? Tentar entrar em um acordo entre Tentar juros. entrar Acho que é isso. e fazer um acordo, né? Quer dizer, muitas vezes Bom para ambas as partes. Desculpa, não entendi. Que seja bom o acordo para ambas as partes. Para ambas as partes, né? E muitas vezes, né, a negociação,
se a pessoa, o que nós vamos ver aqui com relação à negociação, né? A pessoa te dá um preço, né, de determinada coisa, te dá uma forma de pagamento e você vai sugerir uma outra forma. Só que não pode você ter o valor à vista ser diferente, senão a pessoa não vai aceitar, né? Então, é isso aqui que nós vamos ver hoje com que ele fala de negociação, tá? Então, a pessoa de quem você está comprando alguma coisa, ela te dá um preço, né? Pode ser até financiado, mas isso tem um valor à vista. Desde que a gente viu, quando a gente começou as aulas, a gente viu que a gente tem o valor à vista. Se você for pagar em vezes, tem que ter um juro para recompor esse valor à vista, as perdas que a pessoa teria, né? Então, essa negociação vai ser isso: a pessoa vai dar um valor à vista, a pessoa que está comprando ou está contratando, né, contratando o serviço vai dar uma outra sugestão, só que tem que ser o mesmo valor à vista dos dois lados, tá? Então é isso que nós vamos falar um pouco agora. Então, o que ele comenta aqui para a gente, né? Desde o início do que a gente está falando do curso, a gente falou de juro simples, juro composto, curto prazo, longo prazo, mas a gente nunca foi atrás das justificativas, né? Das vantagens e desvantagens dos juros e por que tem um e por que tem outro, né? Então ele traz um exemplo para a gente aqui, né? Que ele comenta: os juros simples e curto prazo estão ligados, pois a relação de curto prazo são investimentos ou pagamentos que ocorrem num prazo menor ou igual a 30 dias. Então, sempre que a gente vai falando curto prazo, a gente vai estar falando num prazo menor que 30 dias. E nessa situação, a rentabilidade é maior em juros simples. Aí, juro composto e longo prazo também estão ligados. A relação entre longo prazo ocorre num prazo maior ou igual a um mês. Nessa situação, a rentabilidade é maior para juro composto, né? Então, ele está falando essas coisas, mas vamos ver como isso funciona, tá? Então, o que ele traz primeiro para a gente, né? Ele fala aqui, ó, a gente tem uma aplicação de R$ 10.000 a um juro de 1,2% ao mês em juros simples, né? E ele quer que ele considera 5 dias, 15 dias, 30 dias, um mês, 3 meses e 10 meses. Então, como que esse aqui a gente cansou de fazer exercício sobre o montante, né? O montante que é o capital, 1 mais I vezes N, isso aqui é a fórmula do montante para se calcular com juros simples, tá? Então ele pegou, ele tem o 12, 1,2% ao mês. Como ele tem alguns cálculos aqui de dias, o que ele fez aqui? Ele pegou, calculou a taxa equivalente em dias para poder usar aqui na fórmula, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele chegou no 0,004 ao dia. Então, para o cálculo em dias, ele usou o 0,04. Então, 5 e 15, né? 5 e 15 dias, né? E depois, ele usou aqui para mês. 1 mês, 3 meses e 10 meses, ó. 1 mês, 3 meses, aqui está errado, hein? 10 meses, aqui seria 10. Será que está certa essa conta? Só refazer essa continha aqui, vamos ver.
Aqui esse valor aqui, pessoal, não é 11.400, tá? 11.440, aqui é 11.200. Depois eu vou, no livro tá errado, tá? Depois eu vou corrigir isso. Porque o que ele está falando aqui, ó? Que são 10 meses aqui, ao invés de multiplicar por 12, tinha que multiplicar por 10. Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Sim, professor, ok. Tá? Então, ó, o que ele fez aqui? Só para a gente entender essa tabelinha, né? Ele pegou aqui como 5 e 15 dias, ele multiplicou a taxa diária, 0,004, vezes 5, somou com 1, vezes 10 mil, deu 10.020. Então, ele fez o cálculo para todos esses valores com o juro simples. E aqui o valor correto é 11.200, tá? Aí, ele vai fazer a mesma coisa para juro composto, tá? Então, o que ele tem aqui? 10 mil reais, 1,2 ao mês, só que é juro composto, né? Para 5, 15, 30 dias, que é um mês, 3 meses e 10 meses. Tá? Aqui também. Aqui também tá errado aqui, meu Deus, hein? Não tinha visto isso. Também está errado aqui no livro. Aqui não é 5, é 3, tá? Mas o que ele fez? Ele usou a fórmula do juro composto, né? Para achar o montante. Isso a gente também já viu nas lições passadas, né? Que aqui, ó, a fórmula do juro composto é capital 1 mais I elevado a N. Só para relembrar a diferença, né? No juro simples, o N multiplica Q. E no juro composto, o N está elevado, né? Aí o que ele fez? Ele usou a fórmula para todos esses valores, né? Ele chegou a fazer o cálculo para todos os valores e ele vem aqui e faz uma comparação para mostrar para a gente como que é o comportamento do juro simples e do juro composto, tá? Então, ó, o juro simples para 5 dias, nos mesmos 10 mil reais, é 10.020. Para juro composto, é 10,19. Quer dizer, para 5 dias, compensa mais se a gente for fazer cobrar o juro como juro simples. Para 15 dias, é 10.060. E para juro composto, é 10.058,70. Então, se a gente for fazer qualquer cobrança de juro para curto prazo, compensa mais fazer para juro simples, tá? E quando a gente chega num mês, eles acabam sendo iguais. A partir de um mês, aí a gente fala na parte de longo prazo, né? Compensa você fazer cobrança de juro em juro composto. Então aqui eu vou acertar depois. Aqui a gente está falando em 11.200, aqui onde está 11.440, 11.200 para 11.538, tá? Então, da mesma, aqui ele traz para a gente essa comparação. Então, a curto prazo, compensa a gente fazer a cobrança de juro em juro simples e a longo prazo compensa fazer em juro composto. Essas duas tabelinhas só serviram para comprovar a teoria que o que é melhor a gente fazer. Quando é juro simples, cobrar, quando é curto prazo, cobrar juros simples. E quando é longo prazo, cobrar
juro composto. Tranquilo isso, pessoal? Ok, professor. Beleza. Então vamos em frente. Aí ele traz aqui um gráfico para a gente, né? Então, o juro simples é essa reta aqui. Então, o juro simples vai sempre crescendo numa linha reta. E o juro composto é mais ou menos aquele que a gente viu. Eles começam iguais, fica um pouco menor que o juro simples, e a partir de um mês ele começa a crescer, tá? E aí o juro composto aqui tem uma visualização melhor. Então aqui vai uma reflexão para vocês, né? Vocês que, independente de qual área, recursos humanos, administração, contábeis, vocês estão se preparando para ser gestores, né? Gestores da área de vocês. Então é importante que vocês comecem a ter uma visão de análise de gráficos também, de ver como que se comportam, que as informações se comportam, tá? Uhum. Então não tenho medo de gráficos. Gráficos ajudam muito a gente, né? E o gráfico está ligado à matemática também, né? Então está ligado a Excel, né? Isso é uma dica. Quem não sabe usar Excel começa já a se preparar para usar Excel, porque vocês, como gestores de qualquer área, vocês vão precisar, né? E tem vários vídeos gratuitos no YouTube ensinando a usar Excel. Comecem a treinar, porque isso também é uma forma. Quando você vai procurar emprego, a empresa pede rapidinho. Você sabe usar Excel? Alguém tem alguma experiência sobre isso para contar? Sim? Eu tenho, professor. Conta aí. Eu utilizo o Excel no trabalho. Eu faço um comparativo, por exemplo, lá a contabilidade é fora, né? Então, a parte fiscal, como é o Simples Nacional, eu tenho um gráfico para não deixar. Eu tenho no Excel, através de uma fórmula das notas fiscais emitidas, eu tenho um mês a mês dela, para antes de a contabilidade mandar de volta o DAS, para saber se o imposto está certo. Então eu acompanho através do Excel. Eu peguei a tabela para saber quais os impostos cada um é cobrado, né? Até o limite de 3.600, e depois eu tenho os 4.000 e pouco, que é para não deixar estourar. Entendi. Então, como a gente trabalha com congressos, eu sempre fico olhando que nos congressos é onde vende um pouco mais. Então, vai ajudando e eu vou mostrando através do Excel e com o gráfico como que nós estamos, para eles saberem o limite que pode. De repente, estou vendendo demais, mas eu não posso também estourar o meu DAS, para eu não estourar o MEI, né? A microempresa. Então, isso ajuda bastante. E também, entre eu e a contabilidade, se o imposto está errado antes de pagar. Entendi. E esse aí são dados confidenciais ou não? Esses são confidenciais, porém, a forma que ele o pessoal não conhece minha empresa, eu posso uma hora liberar ele para a gente ver isso. Porque o legal seria isso mesmo, a gente pegar um dia desses aí, eu dava o controle para você da tela e você mostrava, pessoal, porque é um exemplo prático, né, para que o pessoal comece a ver como que a gente pode usar determinadas coisas ligadas à matemática para o dia a dia, né, para ir acostumando, não tem jeito. A matemática está no nosso dia a dia, né? O interessante é que ele tem uma fórmula lá de calcular o imposto, né? Que depois eu chego no valor que vai sair o DAS. Então, fiz ele meio rapidão, mas ele me ajuda bastante
E muitas vezes eu pego algumas coisas que vêm, a gente manda tudo para contabilidade em XML, depois eles me devolvem em DAS, né? E com Entendi. isso, quando eu pego as notas fiscais, eu consigo saber como o imposto está certinho e a gente confronta uma coisa com outra. E claro, Ouvindo, o Excel te ajuda muito nos cálculos, né? Você não precisa ficar fazendo na mão, né? Com certeza. Ô, professor, Oi. o que ele falou, eu faço também o Excel, mas para fazer as planilhas para o balanço. E com essas planilhas, eu utilizo os próprios cálculos que o Excel dá. Então, legal, legal. Olha, são experiências que se vocês puderem trazer, né? Porque aí são casos reais para trazer para os colegas, para compartilhar com os colegas o que se utiliza, para quê? Para justificar que todo mundo aprenda Excel, né? Se vocês quiserem, eu até já falei com a Flávia, se vocês quiserem, eu posso montar um curso, né? Para a gente fazer online em Excel, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso também, algumas coisas práticas, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente monta isso, tá? É uma ótima ideia. Então, eu vou falar. Desculpa, não entendi. Eu já estou levantando a mão aqui. Ah, é? Eu também super apoio. Legal, vamos fazer isso, então. Também Vou quero. vou falar com a Flávia para organizar, né? Para passar o convite e tudo. E a gente faz. Bom, vocês estão durante o dia ocupados, né? Ou trabalhando no home office, alguma coisa assim, né? Sim, durante o dia não dá. Durante o dia não dá, né? Mas vamos ver. Ou de repente, quando eles terminarem a prova, tudo, a gente faz alguma coisa aqui. Deixa eu ver se o áudio está. Oi? Opa, Aí, melhorou. alguém que estava barulhento. Mas vamos colocar isso em prática. Legal? Porque Excel é importante para tudo, tá? Então, aqui, de qualquer forma, a gente tem aqui um gráfico mostrando, voltando aqui, a gente tem um gráfico mostrando a variação do juro simples e o juro composto. Então, até o curto prazo, a gente tem a vantagem de ser o juro simples, né? E a partir de um mês, quando começa o longo prazo, é viável a gente fazer via juro composto, tá? Bom, agora entrando propriamente dito na negociação, né? O que ele traz para a gente ali do livro, né? A negociação, ela tem como um princípio, um fundamento muito básico, né? Que é o capital, aquilo que eu falei, né? O capital na situação A tem que ser o mesmo na situação B. Então, independente qual vai ser a forma de pagamento, o regime de juro que você escolher, tem que ser sempre igual. Então, vamos pensar aqui no capital A. O vendedor, a pessoa que está nos vendendo, diz um valor à vista daquele produto. Aquilo que a gente for oferecer como sendo o capital B, tem que no final dar o mesmo resultado. Então, a gente tem que sempre partir dessa premissa, tá? O CA é o capital numa situação A e o CB numa situação B. E aí aqui ele traz um primeiro exemplo para a gente, né? Porque não adianta a gente só ficar falando em teoria e não usar um exemplo prático, né? Porque a gente não consegue ter ideia direito daquilo que a gente vai enfrentar, né? Então, o que ele fala para a gente? Ó?
Um produto tem uma venda anunciada em 2 parcelas mensais e iguais a R$ 600, sobre um regime de juro composto a 1,8 ao mês. Tá? Então, são 2 parcelas de 600 com um juro de 1,8 ao mês. Aí um comprador interessado no produto propõe pagá-lo nas seguintes condições: 3 parcelas iguais, vencendo em 2, 3 e 5 meses, sobre uma taxa e regime de juro composto a 2% ao mês. Quer dizer, o comprador ele quer pagar em mais vezes e ele quer saber, determine o valor das parcelas propostas. Quer dizer, ele passou aqui como ele quer pagar o juro, só que vai ter que se calcular o valor da parcela para que mantenha-se o mesmo capital, tá? Entenderam aqui, pessoal? Conseguiram entender a lógica da comparação? Sim ou não? Explica mais uma vez, prof. Tá? Ó, o que a gente tem? Ó? O vendedor, ele anunciou que ele tem um produto, qualquer produto, para ser pago em 2 parcelas de R$ 600 e um regime do juro composto a 1,8. Então, quer dizer, baseado nisso aqui, para alguns cálculos que a gente já fez anteriormente, a gente vai conseguir saber qual que é o capital para poder gerar esse valor, né? Então, a gente vai usar aquela formulazinha do C, né? É o M sobre 1 mais I elevado a N, e aí a gente vai chegar a achar o capital. Então, essa aqui é a proposta do vendedor. O comprador, ele faz uma proposta para não pagar em 2 parcelas, mas para pagar em 3 parcelas, e vencendo no dia 2, no segundo mês, no terceiro mês e no quinto mês. É a proposta dele. A uma taxa de juro composto de 2%. Então, é totalmente diferente da proposta do outro, só que aquilo, voltando aqui, a gente tem sempre que pensar que o CA, né, é o capital, é como o vendedor está propondo, e o CB é como o comprador está propondo. Então, eles têm que estar sempre iguais. Então, é isso aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? E aí, para poder ter isso igual, a gente vai precisar determinar o valor das parcelas, dessas 3 parcelas aqui, tá? Então, vamos ver como que eles vão resolver isso. Então, é sempre naquela linha, né? O capital, como é juro composto, a gente vai estar usando essa fórmula aqui, ó. O M1 é a parcela 1, N1 é o período, M2 é a parcela 2, N2 é o período, e os 3 pontinhos é que a gente vai, M3, M4. Quantas parcelas a gente for usando, vão ser as fórmulas. Isso aqui vocês já estão cansados de ver, com relação às aulas passadas, tá? Ok. Então, tranquilo isso aqui, né? Aí, o que ele traz para a gente aqui? Ele traz isso aqui, ó. O C anunciado, né? O capital anunciado tem que ser igual ao capital proposto. Então, essa parcela aqui que o vendedor propôs, ele vai gerar um capital anunciado. E esse outro aqui que o vendedor, que o comprador propôs, ele vai gerar um capital proposto. Essa fórmula aqui de somatória, ela assusta um pouco,
Mas, na verdade, essa somatória aqui é essa fórmula aqui de cima, tá? Ao invés de você ficar repetindo várias vezes o m 1 mais i elevado a n, que ela está aqui, ó, aí ele chama de MJI, anúncio, não sei o quê. Então, esse aqui no livro apresenta isso, mas vocês não precisam se preocupar com essa fórmula de somatória. É isso aqui, eu até escrevi aqui para que vocês não se assustem com essa somatória do livro, tá? Então vamos ver como que ele resolveu. O que ele fez? Ó, repetir de novo aqui a fórmula para vocês verem. Então, primeiro, o que o vendedor propôs? Duas parcelas de 600, tá? Duas parcelas de 600, ó, vou voltar aqui. Duas parcelas de 600 e um juro de 1,8 ao mês. Então, o que está aqui, ó? Duas parcelas de 600 e o juro de 1,8, que é o 0,018, elevado a 1, que é o primeiro mês, e elevado a 2, que é o segundo mês, tá? Aí nós vamos igualar com a proposta do comprador, tá? Da mesma forma, ó, a gente está usando a mesma fórmula M1 mais I elevado a N, M2, 1 mais I elevado a N, só que aqui, como ele tem uma terceira parcela, é o M3, tá? Vamos voltar lá. O que ele fala aqui? 3 parcelas iguais, vencendo no segundo mês, no terceiro mês e no quinto mês. Há um juro de 2% ao mês. Então, vamos voltar aqui, ó. O juro é 2% no segundo mês, no terceiro mês e no quinto mês. Tranquilo a montagem da fórmula? Dúvida? Nenhuma. Tranquilo. Tranquilo. O que a gente fez aqui? A gente igualou as duas propostas, tá? Quais são as duas? Para quê? Para que a gente tenha o capital do A seja mesmo do capital do B, tá? Então é isso. Nós estamos partindo da proposta de negociação, né? Agora, a gente montou a fórmula, agora é empurrar bêbado na ladeira, né? Aí é tranquilo, né? Aí a gente chega aqui. 1 mais 0,18 elevado a 1 é 1,018. 1 mais 0,018 elevado a 2 dá 1,0363. Matemática pura, né? O M aqui, o que ele fez? Ele tirou fora, né? Deixou fora dos cálculos e deixou as formulazinhas. Esse aqui é a propriedade distributiva, né? Lá da matemática básica, né? Você pega o M, deixa tudo fora, porque se eu for multiplicar, o que eu vou fazer? M vezes 1, aí o M vem aqui, M vezes 1, outro M vem aqui, M vezes 1 e o outro M vem aqui, tá? Então, essa é a propriedade distributiva. Aí ele separou aqui, não fez mais nada, ele só tirou o M fora, né? Vamos para outra. Aí o que ele fez aqui? Ele fez o cálculo, 600 sobre 1,018, deu um valor, 600 sobre 1,0363, deu outro valor, ele somou e deu 1,168,36. Aí ele veio aqui, já pegou 1 mais 0,02 elevado ao quadrado dá 1,0404. 1 mais 0,02 elevado à terceira dá 1,01612. 1 mais 0,02 elevado à quinta dá 1,1041, tá? E aqui 1,168,36 é o capital inicial, né? Do anunciado, do proposto. Aí, continuando o cálculo. Aqui
1 sobre 1,04 deu 0,9612. 1 sobre 1,0612 dá 0,9423. 1 sobre 1,1041 dá 0,90. Soma tudo, vai dar 2,8092 vezes M, passa para cá dividindo, então o valor da prestação proposta é 415,91. Então, isso que o comprador propôs, né, no enunciado, ele vai ter que... É possível se fazer, né, desde que ele pague as prestações de 415,91. Dúvida, pessoal? Não, professor. Prende o cachorro aí. Desculpa, professor. Professor, eu não entendi essa daí. Tranquilo. Mas deu para entender? Tá tudo tranquilo? Podemos ir para outro? Professor, Professor, Oi. eu só tenho uma dúvida. O valor do vendedor vai ser diferente do valor da proposta? Porque os 415,91 vezes 3 daria 1.247. Certo. Esse valor é diferente mesmo ou eu que Não, é tô... diferente mesmo, porque eu vou voltar, tá? mas o capital A não tem que ser igual ao capital É. B? Não, eu vou voltar aqui, ó. Porque tem que ser diferente, porque você não vai pagar as mesmas parcelas, né? O que você tem que fazer é o capital anunciado tem que ser o capital proposto. Ele está fazendo uma outra proposta, você vê, ó, o juro de 2% ao mês para pagar no segundo mês, no terceiro e no quinto mês. Então, as parcelas com certeza serão diferentes. O que a gente fez aqui é o quê? A gente vai estar com essa proposta da direita, começando aqui em cima, essa proposta vai ter que bater no 11,6836, vai ter que ser o mesmo capital, tá? Então, o valor da parcela com certeza é diferente. Mas você fez todos os cálculos aqui e essa primeira proposta, ou essa primeira parte bem em cima da página, esse desmembramento vai ter que dar 1, eu falei 11, né? Mas é 1,16836, tá? Ah, entendi. O valor do capital precisa ser igual. Agora não o Isso. montante, porque o montante já está acrescido de juros, né? Então, o montante ele vai estar baseado na proposta de juros, né? Agora, o porquê que o comprador fez essa proposta, né? Pode estar baseado no valor que ele vai receber nesses meses. E aí, se ele propusesse uma outra taxa de juro mais baixa, muito provavelmente as parcelas seriam mais baixas também, entendeu? Porque você tem que ter o quê? Você tem que ter o montante, o capital igual, tá? Certo, entendi. Tá? Na verdade, seria o contrário. Se ele propor taxa de juros mais baixa, o valor vai ter que ser mais alto, né? O M. Mas o que vocês têm que ter em mente é isso. A partir de agora, na negociação, a gente sempre vai ter alguém apresentando uma proposta, um vendedor apresentando uma proposta, o comprador apresentando outra, mas para você poder fazer o aceite, ou para você fazer, os dois capitais têm que ser iguais. E aí por isso que você iguala aqui, ó, a partir do momento que você igualou as duas equações, você vai atingir o esperado, que os dois capitais são iguais, tá?
Podemos partir para frente? Sim. Então vamos em frente. Aí ele apresenta uma outra agora que ele mistura um pouco com a aula passada, né? Então o que ele fala aqui, ó? Um produto está com uma venda anunciada em uma parcela de R$ 540, paga após 30 dias, sobre um regime de juros compostos e taxa nominal de 18% ao ano, né? Aqui a gente já tem a primeira, que é o quê? A proposta, que é o CA, né? Um comprador interessado no produto propõe pagá-lo nas seguintes condições: 2 parcelas mensais iguais, sobre taxa de juro composto, de 2,2 ao mês, e entrada de R$ 200, e ele pede para determinar o valor das parcelas propostas. Quer dizer, a mesma coisa a gente vai ter que encontrar o valor das parcelas. Só que aqui, o que ele fala? Aqui tem sobre regime de juro composto, só que a gente tem uma taxa nominal de 18% ao ano. Então, quando a gente está falando de taxa nominal, lembrando do exercício que a gente fez agora no início da aula, e da aula passada, a gente sabe que taxa nominal é ligado a juros simples. E aqui ele está falando que o juro é composto. Então, antes de qualquer coisa, antes de fazer a comparação das duas propostas, a gente precisa achar o que? A taxa de equivalência, né? É o que ele fez aqui embaixo. Então, o que ele fala? O anúncio cita o regime de juro composto e a taxa nominal. Pelo estudado na seção 2.3, que é a passada, né, o regime de juro composto trabalha com taxa efetiva. Por isso, devemos fazer a taxa efetiva do mês. Tá? Então, aqui vai o cálculo, né? Quem que é o D? 0,18, está aqui em cima. Quem que é o N? Não é anual? Ó, tá aqui, ó. Tá falando que é anual, né? Então, anual é 360. Eu vou transformar para uma taxa efetiva mensal. Então, se é mensal, o F é 30, né? A gente fez bastante exercícios desse aqui, né? E aí, fazendo o cálculo, a gente chegou na taxa efetiva 1,51 ao mês, tá? O que é taxa efetiva? Juro composto. Então, tá bom. Então, a gente transforma esse 18 a uma taxa efetiva, que é juro composto, a 1,51. Então, para a parte do vendedor, a gente já chegou no juro de 1,51. A partir daqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Então, a única coisa é ficar atento se tem essa informação de juro de taxa efetiva e taxa nominal. Tá? Então, a partir de agora, nós não vamos trabalhar 1,18 porque é uma taxa nominal, nós vamos trabalhar de 1,51 ao mês. Então, como que ficaria essa solução? Da mesma forma, o à vista enunciado é o mesmo do à vista proposto, o à vista, o capital, é a mesma coisa. Ele joga aqui a fórmula de somatória, né? Mas nós vamos usar aquela C nossa lá tal, né? Só repetindo aqui, C é igual a M1 sobre 1 mais I elevado a N1, mais M2, 1 mais I elevado a N2. Então, 540
Vou voltar lá, a primeira proposta era 540 para pagar em 30 dias com regime de juro composto 1,51. Então vamos aqui. 540 mais 1,51, né? Está aqui a taxa nova elevado a 1. Aí, qual que é a proposta do comprador? Dá uma entrada de... Vamos voltar. Dá uma entrada de 200. Juro composto de 2,2 ao mês, que 2 parcelas mensais iguais. Então, vamos trazer aqui. Dá uma entrada de 200 mais... aqui é a parcela, né, o M, 1 mais 0,022, que é a taxa, 1 é o mês 1, 1 mais 0,022 ao mês 2 elevado, o M, que é a parcela, tá? Então, aqui está montando para você igualar. Aí, o que ele faz? Ele faz esse cálculo aqui, 1 mais 0,051 elevado a 1 é 531,97. O 200 que estava aqui, que era a entrada, foi para o outro lado da equação, era positivo aqui, foi como negativo. O M saiu fora, veio para cá. 1 sobre 0,1 mais 0,022, ficou as equações aqui, tá? R$531,97 menos 200 dá 331,97. Professor, o seu áudio está falhando. Oi? O seu áudio está A voz está falhando. falhando? Tá. Tá falhando? Tá. Esperar um pouquinho para ver se volta. Voltou? Voltou? Voltou um pouquinho, é que às vezes dá uma falhadinha, sabe? Quando você vai falar os números. Sei. Então, olha, esses cálculos aqui, 1 sobre 1 mais 0,22 elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 0,022 elevado a 2, fazendo esse cálculo aqui, dá 1,9359. Tá? Indo para... Está multiplicando, vai dividindo, então o valor da parcela é 1,71,48. Tá? É bem parecido com o exercício anterior. Aqui só entrou a condição da taxa efetiva e a taxa nominal, né? Mas a gente sempre vai naquela linha da gente ter que igualar os dois capitais ou os dois valores à vista, tá? Dúvidas desse, pessoal? Não. Não, Tranquilo. professor, era um pouco mais de atenção, né? Tem que ter, não tem jeito, né? Tem que ter atenção. Então, agora vamos propor para vocês fazerem né? Para tirar as dúvidas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí as meninas estão tranquilas nessa porque elas conhecem tudo sobre tratamento de cabelo, né? Então, um tratamento de cabelo está cobrando em 2 parcelas bimestrais e iguais a 340. É tratamento carinho, hein, meninas? Sobre o regime e taxa de juro composto a 1,46 ao mês. Algumas pessoas propuseram pagar em 2 parcelas quinzenais e iguais sobre o regime de taxa de juros simples a 0,048 ao dia. Né? Calcule o valor das parcelas propostas. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem
duas parcelas bimestrais, né? Então, o que que é? As meninas querem ficar com o cabelo bonito, mas quer que pagar daqui a 2 meses e daqui a 4 meses, né? Duas parcelas de 340 e um juro de 1,46 ao mês, com juro composto. É a nossa formulazinha lá, C é igual M sobre 1 mais I tal, mais M, então é tranquilo. Mas algumas pessoas propuseram pagar em duas parcelas quinzenais e sobre o regime de juros simples, 0,48 ao dia, e ele quer que calcule o valor da proposta. Como é juros simples, não é a mesma fórmula do M elevado, né? É 1 mais I vezes N, né? Aí essa é o cálculo do M com um juros simples. E aqui, o que a gente tem? A gente tem duas parcelas quinzenais. Como a gente tem aqui o valor já ao dia, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse valor 0,45, 0,048 vezes 15, e depois na outra parcela vai ser vezes 30, porque são duas parcelas quinzenais, de 15 em 15 dias, tá? Dá para fazer? Dá uma pensadinha para a gente depois resolver. Professor, parcelas bimestrais, o N1 é 2. Não, Isso, pera. isso. O Então, N1 o que a gente é tem? A gente, a 2. bimestral é a cada 2 meses, né? Então, a Ah, primeira vai tá. ser 2 e no 4. número 2 e a segunda vai ser no 4, Tá, ótimo. tá? Beleza.
E a do comprador é M é 1 mais I vezes N, né? Que é juros simples. Desculpa, eu não entendi. A do comprador Ah, é M sobre 1 mais I vezes N, certo? isso mesmo. Beleza. Porque é juros simples, né? Certo. Professor, aí na tela. Viu, né? Voltou? Não, né? Não. Voltou, né? Sim. Pronto? Tô Mais um pouco. finalizando. Tá bom.
Pronto? Finalizei. Já deu? Sim. Podemos ver? Sim. Sim. Uhum. Então vamos lá. Então, qual que era a anunciada, né? O N igual a 2, bimestral 2 e 4, o I 1,46 ao mês, né? Aquela fórmula, o C é o M, 1 mais I elevado a 2, porque é bimestral, né? M é 1 mais Z elevado a 4, então é no segundo e no quarto mês. Aí o M é 340. Aí fazendo o cálculo, 1 mais 0,0146 elevado a 2 vai dar 1,02941. 1 mais 0,0146 elevado a 4 vai dar 1,05969, né? Aí, 340 dividido por 1,02941 dá 330,29. O 340 dividido por 1,05969 dá 320,85. Então, o capital anunciado é 651,14, tá? Da primeira parte. Agora vamos ver como que ficaria as parcelas baseado na proposta das pessoas, tá? Então, a proposta, né? O capital é 651,14, por quê? A gente tem que igualar, né? São duas parcelas quinzenais, 15 e 30, né? A taxa é 0,048 ao dia. E aí, o que a gente vai? Substituir na fórmula M, 1 mais I vezes 15, 1 sobre 1 mais I vezes 30, né? 651. Eu fiz aqui em separado por causa de não caber na tela, né? Mas a gente poderia fazer os dois juntos. Então, eu primeiro calculei a primeira parte, mas eu estou colocando o valor aqui, ó, 651,14. 1 sobre 0,048 vezes 15 dá 1,072, né? 1 mais 0,0048 vezes 30 dá 1,01440. 1 sobre 1,0072 aqui em cima dá 0,099285. 1 sobre 1,01440 dá 0,98580. Somando os dois, dá 1,97865. Dividindo o 651,14, dá o valor de 32908, né? Pode dar alguma diferençazinha nos centavos, tá? Mas o 329 tem que ser próximo. Então, as parcelas na proposta que foi dado, na segunda proposta, tem que ficar em 329,08. Professor, no meu caso, deu 14 centavos de diferença. Mas porque eu Muito? arredondei o Mas 14 deu centavos. centavos de diferença, é isso? Isso, é porque eu arredondei, ao invés do 0,00048, eu arredondei para 0,0005. Não tem problema. Problema, Mas né? o Beleza. 329 deu, né? Deu 329,22 centavos. Legal, né? Os centavos não tem problema, né? O Beleza. que precisa é o valor principal. Tá bom. Dúvida, pessoal? Não. Professor, Não. Oi. Fala, Eduardo. eu falei não, acho que Tá embolou os dois tranquilo. aqui. Tá bom.
Aí meu não saiu falhado. Não é difícil, é só um pouquinho trabalhoso, né, pessoal? Sim, Requer Como alguém É um falou, maior- tem que prestar um pouquinho de atenção. As fórmulas nós estamos acostumados aí, né? É. Então, ele requer atenção, né? É porque aí a gente vai trabalhar com todas as fórmulas possíveis que a gente já trabalhou até o momento. Vai depender do que a questão vai pedir. Vai pedir isso. Entendendo o que pede, tem que conceituar e eles têm que prestar bem atenção na, Isso. na questão de como está as taxas de juros e o que está pedindo o enunciado. É isso mesmo. Mas e essa parte de negociação, né? Muitas vezes pode acontecer, vamos dizer, você vai comprar um automóvel, né? Aí a pessoa fala assim, eu quero em 3 vezes o valor desse automóvel, né? E aí ele fala, ó, o custo do automóvel é 20, mas eu quero 3 parcelas de 7, por exemplo. Aí você chega num juro ali, né? De repente você consegue fazer uma proposta para a pessoa, olha, eu vou pagar em 12, mas com juro assim, você justifica para o cara, para o vendedor, que não está perdendo nada do valor inicial, e aí você fala, o juro da poupança é isso, não sei o quê, e você consegue, através desse tipo de negociação, você pode mostrar para a pessoa que ele não está perdendo nada, e aí acaba saindo o negócio, né? Então, é bem nessa linha que se pede aí o exercício ou esse tipo de problema, né? Professor, Tranquilo, então, pessoal. tranquilo. Eu só tenho uma dúvida. Sempre o valor proposto vai ser maior do que o valor anunciado? Você diz das mensalidades, das parcelas? Isso. Não necessariamente, né? Pode ser Vai variar, né? pode ser que você proponha alguma coisa. Eu acho assim, não tem que se preocupar com relação às parcelas, né? Sim. Isso. Você pode fazer uma proposta, você pode até fazer um teste, pegar algum desses exercícios, né? E, e usar uma taxa de juro diferente. Então, pegar esse daqui, ao invés de você fazer uma taxa de juro de 0,48, deixa eu ver se eu aumentar a taxa de juro, qual que seria o valor da parcela? Ou se eu diminuir a taxa de juro, qual que seria o valor da parcela? E aí você até esclarece até um pouco mais essa sua dúvida, né? O Certo. importante da parte da negociação é o capital tem que ser igual. As parcelas, elas vão variar com a proposta, com a quantidade de parcelas. Não dá para chegar nessa afirmação que vai ser sempre maior ou sempre menor, entendeu? Sim. Mas você pode fazer alguns testes para ver o comportamento. Isso faz parte da análise da gente também, para chegar a alguma conclusão, né? Certo. Mas com certeza não tem relacionamento nenhum. Não tem relacionamento de maior, menor. Vai depender muito dos juros e da quantidade de parcelas. Certo. Tá? Professor, aqui também não tem a questão conceitual lá, que nos juros simples, até o curto prazo lá, que é 30 dias, ele pode dar uma variação para maior ou igual até 30 dias? Para 30 dias, né? A Ah, prática, vou voltar lá, tá? tá. Para 30 dias, né? A prática diz que
o juro simples, ele é sempre maior, você vai ter um maior ganho do que o juro composto no curto prazo. No curto prazo, entendi. Tá? E aí, por quê? Aí a gente começa a lembrar lá como a gente com juro simples, né? Você pega, vai somando apenas o juro ao capital. No juro composto, você pega o capital e vai aplicando de novo o juro, né? E aí, esse gráfico aqui mostra bem, né? A partir do... Eu estava olhando aqui por essa explicação, né? Se a Ah, gente pegar olhando na fórmula, a diferença de um para o outro é o seguinte: quando eu estou nos 30 dias, eu estou praticamente elevando a 1, certo? Quando é composto. isso, Nos isso. 30, eu não estou elevando, eu tô linearmente multiplicando. É isso aí. Então, por esse conceito, até 30 dias eu tenho isso, porque no composto ele vai dar igual à É, composição que eu estou fazendo. Partiu de 2, ele já vai dobrar, vai vai triplicar. dobrar. É isso mesmo. Vai Aí ele fazer entra numa progressão geométrica. Tá? geométrica, é isso que eu estava vendo agora aqui, esta fórmula. Claro que a variação entre o que a menina perguntou agora, ele vai ter, não tem como. É, Taxas pode deixar valores mais altos, né? pode, depende. Se Então, você quanto mais você alongar o pagamento, mais o valor vai ser menor, né? Você vai ter o valor da parcela menor, mas se você for somar ele no todo, com certeza vai dar mais. Em parcela você vai pagar mais, porque quanto mais tempo você está pagando mais juros, né? Você está pagando mais juro com relação ao montante, é né? verdade. Se lembrar das primeiras aulas, né? É aquilo. Se você tem o capital inicial, se você não tiver no momento zero, você não está pagando nada de juro. Só que se Exato. você não tiver no momento um ano depois, você vai estar pagando mais juros, né? Mais juros, é verdade. Então, e aí vai a composição de você fazer o valor da parcela, o valor do juro. Então, não dá para a gente ter criar uma regra, né, É verdade. baseada só nesse negócio. Ah, não, a Esse tipo proposta de caso vai aí, ser né? menor ou maior, né? É o chamado tem que colocar na ponta do lápis, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não dá, aí não dá para gente ter uma regra, não. Entendi. Aí foge a regra. Aí faz a regra, é isso aí. Bom, então, aqui a gente termina o nosso tema de hoje, né? E eu vou deixar para vocês aqui os 3 exercícios do livro, né? Estão aqui, eu vou postar no AVA, na pós-aula, né? Então, são esses 3 exercícios vão fazer para fortalecer mais a parte do conceito, né? Certo? Aí depois vocês vão fazer num papel, tirar uma foto e postar nesse link aqui, tá? Então, você tira a foto, quantas fotos forem necessárias, mas posta nesse link. Eu peço que coloquem nesse link para ficar mais fácil eu controlar, porque alguns alunos me passam por e-mail, o e-mail entra na caixa de lixo, do spam, de quarentena, depois eu não acho a atividade, né? Então, a gente tem vários alunos, vários assuntos que batem no e-mail da gente. Então, vocês respondendo por esse link, ele é um formulário do Google, ele aceita anexar foto e tudo mais, fica mais fácil eu saber quem entregou, fica mais fácil eu controlar, né, e ver como que está a resposta de vocês. E aí, no início da próxima aula, a Certo. gente corrige esses exercícios, tira dúvidas e tudo mais. E mesmo durante a semana, se vocês forem fazendo, quiser tirar alguma dúvida por WhatsApp, me chama, aí a gente pode tirar alguma dúvida rápida, tá? Então, eu vou
para o pessoal, para os colegas que estão com o AVA do professor Maurício, eu vou publicar lá no WhatsApp a aula de hoje, a gravação. Vou publicar também o material, né, esses slides, e também a atividade, né, para que vocês possam responder, tá? Ok, professor. Tá bom? Tranquilo. Beleza, professor. Obrigado, então, gente. Então, bom Muito final obrigada pela aula. da semana para vocês aí, tá? Obrigado, professor. Para você. Um abraço. Combinado. Obrigada. Tchau. Tchau. A Marinalva. Paloma tava aí. Falou, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Ela nem colocou